O poder mais forte do mundo, a habilidade e a fruta que dão a liberdade para o usuário fazer o que a criatividade dele quiser. Essa permissão é dada graças à nova fruta do Luffy, que não é exatamente nova. Continuamos pensando na Gomu Gomu no Mi, porém com um outro nome. Suas novas habilidades, seu novo jeito de lutar. Cada detalhe foi preparado pelo Oda de maneira perfeita para nós termos o ultimato do Luffy no arco de Wano. O Gear 5 finalmente apareceu e está a todo vapor para derrotar Kaido. Além disso, vemos também a sentença final de Hiyori para Orochi e o seu término um pouco trágico para o que ele tentou fazer com o Wano. A menina, filha dos Kozuki, de Oden e Toki, finalmente teve a sua vingança contra aquele que destruiu todo o legado de seu pai. E no meio dessa cena linda que a Hiyori fez, temos o despertar absoluto da fruta Gomu Gomu no Mi. Ou, devo dizer o seu verdadeiro nome no meio do vídeo. Vamos lá para a análise do 1044 e se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou do capítulo e se inscrever nesse canal que você me ajuda muito. Já começando o capítulo, a gente vê Zunisha cada vez mais se aproximando da ilha. Junto com isso, a gente tem um coração, um som pulsante batendo e meio que chamando o elefante para a ilha, talvez? A gente não sabe exatamente quais são os propósitos do Zunisha, mas ele ter ouvido esse som, né, os tambores da liberdade, é bastante interessante. A gente vê algumas perguntas como o que está acontecendo e como eu ainda consigo me levantar. Luffy realmente está de pé e mesmo após ter perdido contra Kaido por um breve momento, ele teve um choque, digamos que uma explosão interna dentro dele que mudou exatamente o que ele é. Como isso aconteceu, a gente ainda não sabe, mas é o motivo pelo qual a transformação nova dele está por vir. Junto com isso, temos uma risada eufórica, sons de um coração batendo e principalmente um haki do rei avassalador, vindo direto do topo do domo. Momonosuke encara o Teo, né, porque ele não está enxergando o Luffy, de forma assustada, se perguntando, Luffy é Joy Boy? E isso traz algumas questões para ele e para Yamato em si, que a gente não tem muito aprofundamento nesse momento, mas os dois são os que mais têm conhecimento sobre as histórias de Oden. Talvez eles tenham alguma informação que a gente não tem ainda. Talvez, por exemplo, a Yamato pensava que Momonosuke seria aquele que traria o amanhecer para o mundo, mas na verdade não seria ele. E a gente vê então a reação de todos os personagens que reagiram com a derrota dele, né? A gente vê Kid, Law, Hyogoro e principalmente o Sanji reagindo com um despertar de Luffy, ele se questionando o que está acontecendo no topo do domo. Esse é realmente o Luffy? E o próprio Sanji acordando num susto, né, numa velocidade, né, maior assim, tentando entender, e porque provavelmente ele teve um choque com o ser que estava no topo do domo. É como se ele tivesse tomado um susto, porque ele acordou assustado, ele estava dormindo depois da luta contra a Queen, e isso fez com que ele tivesse uma reação diferente. Assim como o Marco teria normalmente. A gente vê que o Marco é o único que ele tem essa reação mais natural, que ele percebe que é o Luffy, a gente vê ele notando isso, como se tivesse um estalo na cabeça dele, e ele avisando a Nami e a Otama de que está tudo bem, nada de ruim aconteceu com o Chapéu de Palha. Ele diz até que ele já está respirando de novo. Então realmente dá a impressão de que em algum momento ele realmente parou de respirar e esteve em um certo coma. A gente vê a Nami e a Otama se abraçando e chorando com um rosto bem parecido. E eu acho isso muito importante para a obra. A gente sabe que a Nami lá atrás teve suas questões com o Luffy, seus problemas com ele, traiu ele para tentar salvar sua vila, e o momento em que ela pede ajuda para ele é muito significativo. E aqui a gente vê ela e a Otama, que é meio que um lado depois, né, o outro lado do mundo da versão da Nami antiga, que precisou da ajuda do Luffy para vencer um problema muito maior que assolava aonde ela morava. E aí a gente vai pro castelo de Pangeia,
para Ilha Sagrada, né, para Terra Sagrada Mary Joyce, onde as coisas começam a enlouquecer completamente, onde tudo vai virar de cabeça para baixo. A gente começa falando sobre os Gorosei terem perdido um grande agente deles, um agente importante deles, e terem enfurecido Kaido em troco de ter parado o despertar de algo muito maior. Se perguntam, será que esse objetivo está claro o suficiente? Será que eles tiveram a decisão certa? E eles dizem que sim, essa fruta, a Gomu Gomu no Mi, era uma fruta que fugia deles. Ela tentava desesperadamente não estar nas mãos do governo mundial. O que isso quer dizer? Eles citam a importância de se livrarem desse problema, que ele é um problema muito maior do que ter que lidar com Kaido. E mesmo após 800 anos tentando achar a fruta, tentando trazer ela para o lado do governo mundial, digamos assim, tentando capturar ela, a gente sabe que os Gorosei, eles provavelmente têm algumas questões aí com o passar do tempo, eles parecem que não envelhecem, então tem algo escondido através disso. Então se eles conseguissem a Gomu Gomu no Mi, provavelmente eles conseguiriam manter ela para sempre com eles. Mas de certa forma a fruta estava fugindo deles, estava esquivando dos movimentos do governo mundial. E eles citam que isso não é impossível. Como uma fruta teria vontade própria para conseguir fugir deles? Todas as frutas Zoans têm uma vontade própria. Sim, elas têm uma vontade própria. E essa em específica possui o nome de um deus. Então a gente tem a maior revelação de todas. Depois de tudo isso, depois de toda a gigantesca história criada por Oda, a gente tem a revelação do verdadeiro nome da Gomu Gomu no Mi. Na verdade, ela é um modelo Zoan mitológica. É a fruta do humano modelo Nika, sim, o deus do sol. E aí vamos a algumas questões aqui. Por que ela tem esse nome, né? Ela recebeu o nome de um deus. Será que ela foi inspirada nele? Será que esse deus tinha poderes dessa fruta? Será que esse deus carregou essa fruta com ele, né? Comeu ela e assim usou as habilidades da Gomu Gomu no Mi, digamos. Vou por enquanto chamar ela de Gomu Gomu no Mi pra gente conseguir separar um pouco as coisas. Ou será que essa fruta recebeu esse nome por ter sido usada pelo Nika e aí foi inspirada nele para criar esse nome? Eles esconderam o nome do Nika, como eu falei algum tempo atrás, eles esconderam o nome do Nika e trataram a fruta como se ela fosse normal, sempre tentando buscar ela, mas como ela nunca tinha despertado, essa fruta nunca se tornou um verdadeiro problema para eles. Será então que a fruta ela vem diretamente do DNA do Nika, o que faria bastante sentido? Ou será que essa citação importante de que as Zoans têm uma vontade própria não tem a ver com DNA, tem a ver com vontade herdada? Então essas Zoans possuem a vontade dos seus antigos usuários. Eu acho, na verdade, que o que faz mais sentido aqui é a Zoan ter sido criada a partir da fruta, a partir das habilidades do Nika. E isso daria motivo pelo qual ela sempre fica fugindo deles e por ela ter uma vontade própria, digamos assim. Ela carrega internamente a vontade do deus Nika, por ter sido criada através do DNA dele, né? Isso é o que mais faz sentido, visto que ser nomeada através de um deus basicamente seria tratar ele como se fosse algo inexistente, talvez. Mas na verdade, Nika deve ter existido no mundo de One Piece. E ele ser o motivo pelo qual essa fruta foi criada, ou talvez até que mesmo outras frutas fossem criadas, seria muito importante, né? Seria muito impactante para o surgimento das Akumas no Mi. Claro, a gente pensa que as Akumas no Mi elas têm que partir de um ponto inicial. Esse ponto inicial ser através de outras coisas, principalmente as Zoans, por exemplo. A Zoan ser o DNA de um animal faz todo sentido.
A gente não sabe há quanto tempo as criaturas que existem, então até o momento todas as Zoans que foram mostradas a gente consegue ter esse tipo de criatura em One Piece. Mas quando aparece uma Zoan mitológica que é o modelo de um deus, como que ela foi criada, né? E por que ela é nomeada a partir de um deus? É porque provavelmente ela tem relações com esse deus. Se ela tem relações com esse deus, o mais lógico a se pensar é que ela foi retirada do DNA dele. Porque só ter sido comida por ele e aí os dois terem habilidades parecidas não teria muito sentido. Como que essa vontade herdada passou? A fruta carregou a vontade herdada do Deus por tanto tempo? E por que essa fruta fugiria do governo mundial assim como as outras Zoans? Mais provável porque existe uma alma de um animal ali dentro, né? No caso de um deus. Então, nesse exato momento em que é falado que é o modelo Nika, a gente vê o Luffy pulando no céu e aparecendo com os cabelos em chamas e numa aparência muito parecida com Nika, o deus do sol. Só que, na verdade, ele tá como deus da lua ali, talvez, ele tá aparecendo na lua. E isso é interessante, né? Porque a gente, teoricamente, tem o amanhecer, né? Será que a gente tem dois lados da mesma moeda para esse tipo de coisa também? Será que a gente tem aí não só a família dos D sendo Down, mas talvez os Dusk também, que aí seria mais a escuridão? Eu falei muito sobre a luz e a escuridão aqui em One Piece. Eu acho que ele ser considerado o deus de algo que seria mais levado para a escuridão em si, talvez não a lua, né, como o Nika foi, no caso o deus do sol, ele seria deus da lua talvez, mas eu acho que isso é um pouco improvável. Eu acho na verdade que ele pode ser relacionado com a escuridão por estar enfrentando o governo mundial. Cada habilidade nova dos Mugiwaras, a do Sanji, a do Zoro, ela tem uma pegada mais dark, né? O Sanji tendo uma chama que é meio que a chama das portas do inferno, e aí o Zoro sendo o rei do inferno. Então talvez o Luffy também venha nessa pegada um pouco mais dark, pelo menos na maneira como ele é chamado. Mas isso aí fica para um outro momento, que a gente tem coisa mais importante aqui. A gente vê ele rindo e com essa clara imagem do Deus do Sol reencarnado, a gente vê que as habilidades dele realmente não fugiram da borracha. Eu trouxe aqui a teoria da resina e infelizmente não deu certo. Ou muito obrigado a quem acreditou, mas foi curto demais o sonho. A gente vê que ele ganha realmente as propriedades da borracha em combate. E aí é algo que o Oda falou há muito tempo atrás. Ele gostaria de uma fruta que o Luffy pudesse ser engraçado e pudesse se virar da melhor maneira em diversas situações diferentes. E aqui eles falam que essa habilidade, essa Akuma no Mi, ela é uma Akuma no Mi que é apenas limitada pela imaginação do usuário. Então todos esses gears do Luffy talvez sejam frutos de como ele pensou que fosse a melhor maneira para incrementar os poderes dele, botando sorriso nos rostos das pessoas pelo mundo à frente, pelo mundo afora. O guerreiro que é a própria encarnação da liberdade, da liberação, né? Dos próprios poderes dele. O Deus do Sol, Nika. A gente vê o rosto do Luffy desenhado pela silhueta de maneira incrível. Essa página dupla do Oda foi sensacional, preciso reforçar isso aqui. E a gente tem uma parte importante aqui sobre o despertar, confirmando que ele despertou, isso é importante. O despertar, ele aumenta exponencialmente o corpo de borracha e dá a essa pessoa que possui a fruta mais liberdade. E, abre aspas, é considerada o poder mais ridículo do mundo. A gente já vai chegar nesse momento de falar do poder ridículo, do quão forte é essa Akuma no Mi. Vamos agora para a situação entre Hiyori e Orochi, que caiu na hora perfeita. O Oda, ele soube esperar o momento para derrotar o Orochi. Eu acho isso incrível. Que o Oda, ele conseguiu juntar todo o hype na hora certa. A cena do Orochi desesperado
implorando pela salvação, como ele sempre faz. Ele sempre é um covarde, ele tentou se safar com a Hiyori, meio que pedindo desculpas e falando que ele foi controlado por Kaido a fazer tudo o que ele fez. E aí a gente vem meio que um desabafo de anos da Hiyori, né? Algo que ficou guardado dentro dela durante muito tempo. Como que eu vou acreditar em alguém que fez o que fez com meu pai, mesmo após fazê-lo dançar como um idiota durante tanto tempo? Mesmo após tudo o que você teve com ele, você ainda assim traiu ele, fez ele ser queimado vivo, e mesmo ele se superando, você jogou tudo isso no lixo e atirou nele de maneira violenta. E mesmo Oden carregando tudo isso nas suas costas sozinho, sempre sorrindo, a sua filha ficava ansiosa pelo dia em que isso seria resolvido, pelo qual o país dela e ela seriam libertadas, e a sua família também, consequentemente, seriam libertadas de Orochi e Kaido. Orochi, desesperado, tenta controlar a situação, e aí a gente vê a Hiyori tirando a máscara e tendo a melhor cena dela até agora em Wano, que ela dizendo para ele segurar as próprias palavras e dizendo o nome dela em prantos, após lembrar de tudo que aconteceu com seu pai, toda a situação que ela teve e o próprio pai dela teve com o Orochi. E o Orochi, mesmo não estando do lado do Kaido, ele usa a carta dele, né, que ele nunca vai perder e ela vai se arrepender de fazer isso. A gente vê a chegada do Kazembo, e aqui tem um momento meio esquisito que o Kazembo simplesmente o Orochi tenta falar: você vai queimar Hiyori, vai, ataca ela, Kazembo. E o Kazembo simplesmente queima o Orochi. E ele simplesmente e ele fica tostado. E eu não sei exatamente o que tá acontecendo nessa cena, mas eu sei que no capítulo em que o Kanjuro criou o Kazembo, ele falou: irei realizar minha última performance, a morte gloriosa do clã Kurozumi. Eu não sei se tem a ver, tá entendendo? Eu não sei se isso foi meio que uma tentativa dele de se reatar, que ele fez isso aí na intenção de matar o Orochi de uma vez por todas. O Kazembo estava indo em direção às bombas, mas eu não sei se a vontade final dele era o que importava e a vontade das palavras foi maior do que tudo. Mas fica aí, né, o questionamento. E num olhar fulminante, Hiyori diz que o amanhecer vai vir. E aí a gente já corta a cena no momento exato para transformação do Luffy. A gente vê o Luffy com um corpo meio esquisito, com um corpo meio estranho, meio gosmento, não sabe o que está acontecendo, uma perna maior que a outra, um braço mais fino que o outro. E ele diz que ele sente que é possível fazer o que ele quiser agora, que ele consegue continuar lutando por um pouco mais de tempo. O som das batidas do coração dele estão engraçados. E aquele ali é o pico dele, é o pico de poder, é a forma mais forte dele, o despertar, também chamado de Gear 5, Gear 5, quinta marcha, como você quiser chamar. Nesse momento, a gente vai pro domo, pra parte de baixo, né, pro centro, onde tá o castelo inteiro, todo destruído. Kaido olha pra cima meio assustado, o Haki do Rei vem devastando tudo, desmaiando um monte de gente ao mesmo tempo. Kaido olha estressado, e aí ele olha de novo pra cima assim, pensando: mano, o que tá ali em cima? O que tá acontecendo? Da onde surgiu essa criatura que tá ali em cima? Que pelo visto ele não reconhece, mas ele vai conhecer já já. E com o Haki ainda atacando todo mundo, pelo menos o Luffy tá controlando isso, né? Isso é importante frisar, que ele não desmaiou ninguém do grupo dele, aparentemente. Ele pega o Kaido na forma de dragão com uma mão. Ele simplesmente tem uma mão tão grande que ele segura o Kaido. E ele puxa o Kaido num sorriso meio cruel até, num sorriso onde ele sabe que ele vai espancar o Kaido. E aí a gente vê a surpresa do Law, do Kid, do Chopper também chorando com o renascer do seu capitão. E a gente vê o Luffy puxando o Kaido, e assim
os olhos do Kaido saindo do corpo dele. A gente já vai chegar nessa parte aqui que agora o negócio vai ficar maluco, meu amigo. O que tá acontecendo? Depois de basicamente tirar os olhos de Kaido de sua própria face, o pessoal do bando dele fica meio assustado. O que tá acontecendo, Kaido? E eles sobem os dois de novo pro topo do domo, né? Quer dizer, ele puxa o Kaido de novo pro topo do domo à força. A gente vê os músculos do Luffy aumentando de tamanho de forma bastante elevada, seu sorriso caricato nessa forma, e ele basicamente começa a rodar o Kaido como se não fosse nada. E aí a gente vê novamente os olhos do Kaido girando numa velocidade diferente do corpo dele, como se ele estivesse saindo, causando talvez uma tontura no Kaido. E aí ele pega, faz igual o Hulk fez com o Loki. Ele pega o Kaido, bate de um lado pro outro, começa a bater um dragão gigantesco no chão como se não fosse nada. É interessante isso, porque parece que o corpo dele continua com a força do Gear 4, mas sem usar Haki. E no meio disso, ele começa a rir. Ele tá se divertindo, a gente nunca viu o Luffy desse jeito. Por mais que ele fosse um cara engraçado, agora ele tá passando todos os limites. E aí, mais uma vez, a gente vê o Kaido agora com um galo na cabeça, típico de desenho animado, e estrelinhas girando na sua cabeça, também típico de desenho animado. Vocês sabem o que eu estou dizendo. O anime, o mangá mostrou o que eu vou falar. E a gente vai chegar em muitas coisas interessantíssimas. A gente continua com o Kaido estando aparentemente feliz pelo Mugiwara continuar vivo. Ele queria continuar sua luta e ele agora pode. Ele ataca com Bottle Breath, e então o Luffy, se morrendo de rir, ele tá rindo demais, ele tá se divertindo naquilo ali, não sei porquê, mas ele tá rindo. Ele é o Joy Boy, ele merece, ele tá no momento dele, ele tá se divertindo ali, tá rindo pra cacete. E aí ele olha pro Bottle Breath vindo e os olhos dele saltam pra frente. Curioso, não, né? Será que desenho animado, gente? E aí ele pega o chão. Parece que ele faz de maneira natural, que ele nem percebe o que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo. E aí ele puxa o chão, ele agarra o chão e transforma o chão do jeito que ele quer. E ele transforma o chão de pedra em borracha. E ele basicamente rebate o Bottle Breath do Kaido. Mesmo se fosse borracha, aquilo ali não era para ser rebatido. Ele basicamente transformou o chão em algo animado para que pudesse rebater. Aí o Kaido tem uma explosão, ele vê, né, o golpe dele vindo direto de volta a ele, os músculos super fortes do Luffy. E aí o Kaido, surpreso, toma o golpe, uma explosão acontece. E aí a gente vê o Luffy morrendo de rir, com a mão na testa, e finalmente anunciado pelo mangá, pelo autor, pelo narrador: Gear 5 é real. Kaido intacto. Parece que nem sofreu nada, tá de boaça. É incrível. A estamina do Kaido é simplesmente algo surreal. Ele já apanhou de todo mundo e ele continua lutando sem parar. Ele diz que se sente culpado, ele pede desculpa pelo idiota que atrapalhou a luta deles, que ele não queria ganhar daquele jeito. E a gente vê a cara do Luffy após ele tirar a mão do seu rosto, rindo, com os olhos brilhando em uma intensidade diferente. Você não precisa se preocupar com isso. Agora vamos terminar isso. A batalha chega no seu final. O narrador anuncia: semana que vem teremos capítulo, a conclusão da melhor batalha de One Piece. Talvez uma das melhores batalhas de anime que eu já vi, de mangá no geral, e simplesmente um capítulo incrível de ninguém mais, ninguém menos do que Lord Goda. Sim, God Oda, não tenho o que dizer. Essa mistura de Gear 5 com a revelação
da verdadeira fruta sendo o despertar, como eu disse que ia acontecer, relacionado com Nika e também amedrontando o governo mundial, ao mesmo tempo que a gente tem a Hiyori falando sobre o amanhecer vindo e ele sendo retratado ali não como deus do sol, mas talvez como deus da lua, talvez como deus do sol também, é difícil dizer, mas ele brilhando na lua. É muito incrível toda essa cena acontecendo ao mesmo tempo, tudo isso num capítulo só. É provavelmente um dos maiores hypes que já tiveram em torno de One Piece, e eu fico feliz que o Oda retratou isso de maneira quase perfeita. Talvez, na verdade, perfeita. Pra mim foi perfeito, pra mim foi incrível. Eu lendo o capítulo, eu tava beirando a loucura, eu estava muito emocionado com o que eu tava vendo. O Oda tava passando exatamente o que eu acho que ele queria passar pro público que ia ler esse capítulo. Ele tava conseguindo passar isso pra mim. Ele tava conseguindo passar esse hype todo. Eu estava comprando essa ideia. A habilidade do Luffy muito provavelmente é a Toon Force, né? Eu vou falar nisso melhor num próximo vídeo, mas porque senão esse aqui vai dar gigantesco, porque já deve estar gigantesco. Mas a Toon Force é basicamente uma habilidade que é quase um Deus Ex Machina. Ele basicamente transforma o que ele quiser, como a gente viu, né? E é um estilo de luta que cabe muito bem no Luffy. O despertar dele ser algo cômico, engraçado e forte ao mesmo tempo. Isso completa basicamente todos os pedidos que o One Piece sempre teve. As transformações do Luffy têm o jeito dele. A maneira que a gente sempre viu ele sendo mostrado no mangá, tem ele sendo retratado nas transformações. O Gear Second foi sério, mas a própria adversidade do Gear Third é uma brincadeira, é o Luffy rebaixado, é o Luffy pequenininho. E aí a gente tem o Gear 4, que é basicamente uma forma esquisita à primeira vista, você não consegue ver ela sendo uma forma muito legal, se a gente comparar com outros protagonistas de anime, mas a gente vê o Luffy usando aquilo ali de maneira perfeita, e aquilo encaixa com tudo que o personagem sempre quis. E agora o Gear 5 vem basicamente para melhorar tudo que o Luffy fazia antes, deixando de uma maneira mais cômica, mais forte e mais engraçada, tendo o personagem rindo o tempo todo, porque ele é basicamente Joy Boy, né? Um garoto feliz, um garoto contente, alguém que se diverte lutando. E aí a gente entra em várias outras questões, diversas outras questões. A gente vê o Roger rindo lá no final de One Piece, né? No caso, para ele, o final dele, de toda a jornada dele. Por que ele estava rindo? Sobre o que ele riu? Será que ele realmente descobriu as verdadeiras habilidades do Joy Boy? Do antigo Joy Boy? Do Nika? Será que ele viu como é que era esse estilo de luta? Teve alguma ideia do que era a verdadeira história? Será que o Shanks sabia disso? Provavelmente sabia. Como ele sabia? Por que ele deixou o Luffy comer essa fruta? Será que ele fez de propósito? Será que ele não fez de propósito? E as Smiles? A gente sabe que as Smiles são basicamente criações, né, recriações de Zoans que já existem, de tipos diferentes, de animais diferentes, mas são Zoans de animais. E basicamente são estranhas, e quando elas falham, a gente tem um problema com a pessoa que sofre disso. A pessoa fica sempre rindo. Então, será que era isso sobre o qual o Kaido estava querendo falar? Ele estava tentando alcançar a zona perfeita que fizesse a pessoa rir? Será que ele estava tentando encontrar Joy Boy em algum dos seus subordinados? Como a gente vê o estilo de luta agora, é rir sem parar. É ser um cara feliz, não sei. É ser o Joy Boy, um cara que ri o tempo todo. Ele tá sendo isso, ele tá lutando dessa maneira. Então, claramente, isso tem muito a ver com tudo isso tá ligado. E a gente tem conhecimento que o Kaido tem alguma noção do que era o Joy Boy. Mesmo que ele não soubesse quem era, quais os seus poderes, ele tinha alguma coisa. Talvez os Rocks tinham algum conhecimento sobre isso. Então, tem muito detalhe aí que agora está sendo concretizado, está sendo explicado, e é muito legal. Infelizmente eu não vou conseguir falar de tudo num só vídeo, porque é muita coisa que a gente agora vai conseguir concluir, teorias, pensamentos, e novos virão, porque o One Piece é um ciclo. A gente consegue respostas, e através dessas respostas mais perguntas chegam. E o que é a habilidade do Luffy, né? É
basicamente a Tom Force, como eu falei anteriormente, é algo que é apenas limitado pelo autor, pela pessoa que está usando essa habilidade. Então, teoricamente, aqui a gente está tendo o limite dessa habilidade pelo Luffy, apenas por ele. Então a gente vai saber realmente quais são os verdadeiros poderes dele conforme a luta for se desenvolvendo. Claro que vai ter a habilidade nomeada, você pode ter certeza disso. Porque não é possível que ele vai só sair socando o Kaido de qualquer maneira. A gente viu que mesmo ele fazendo tudo isso, o Kaido continua intacto, quase. Continua zero bala, pronto para lutar mais um pouco. Então, ele vai ter que ter um trabalho maior e eu vou poder até falar mais sobre o Gear 5 de uma maneira mais trabalhada depois. Aí a gente tem várias questões, como ele alcançou o despertar, como isso tudo está acontecendo. Enfim, vai ficar tudo isso para um próximo vídeo, como eu já falei. Eu espero que vocês tenham gostado tanto desse capítulo quanto eu gostei. Foi um trabalho danado gravar isso tudo, prestar atenção em tudo isso. Eu acho que eu consegui passar tudo que eu queria nesse vídeo. Então, se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve nesse canal que você me ajuda muito. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E eu vejo vocês na próxima.